Olá, tudo bem? Bom, eu fiz esse vídeo não para defender o José Serra, mas para mostrar quem é Ciro Gomes e qual é a maneira de tratá-lo. É confrontá-lo, é mostrar que ele fala muito, mas fala sem consistência, que ele mente. E o Serra, que tinha trabalhado no mesmo governo que ele, o de Fernando Henrique Cardoso, mostrou isso para o Brasil inteiro. Na época, o Ciro estava na frente do José Serra nas pesquisas. Depois desse debate, o Ciro caiu e o Serra subiu. E o Serra falou a verdade, mostrou quem é Ciro Gomes. Alguns poderiam dizer que, pelas colocações que faz, é um moleque. Não vou dizer isto aqui, mas você mesmo vai concluir depois de ver o vídeo, na parte em que eles debatem. Candidato Ciro Gomes, em entrevistas à CBN e ao Correio Brasiliense, foi afirmado, o senhor afirmou, que o valor, abro aspas, do salário mínimo em meu governo não pode ficar abaixo de $100, nem um dia, custe o que custar, pois foi isso que pagamos quando fui ministro da Fazenda em 1994. A taxa de câmbio de hoje, isso significaria um gasto público federal mínimo de 18 bilhões de reais por ano. De onde vai tirar esse dinheiro? Candidato Ciro Gomes, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Bom, primeiro é preciso datar a afirmativa, porque o senhor sabe, eu sou muito sério e muito responsável. E a taxa de câmbio hoje é uma consequência louca do profundo desequilíbrio que o governo ao que o senhor serviu por 8 anos produziu no país, e, evidentemente, não dá para acompanhar, nem eu estou propondo indexar, vincular ou corrigir o salário mínimo diariamente por uma taxa volátil de câmbio. Quando eu fui ministro da Fazenda, o câmbio estava ao redor de R$ 0,85 por dólar, e isso equivalia absolutamente a números, em números redondos, aos $100 que eu imagino pode ser produzido. Por quê? O país, naquela data, cresceu, teve superávit fiscal de 5% do PIB, o desemprego despencou a 4% e as contas da Previdência tiveram superávit. O problema é um conflito distributivo. A qual senhor você quer servir? Esse ano, o governo brasileiro estará passando 107 bilhões de reais entre amortizações e juros para uma dívida interna que, quando eu era ministro, era de 61 bilhões de reais, o equivalente a 23% do PIB, e que hoje ascende a 750 bilhões de reais em 7 anos, quando o funcionalismo ficou arrochado 8 anos, quando os tributos foram aumentados de 27% para 34,5% do PIB. Trata-se, portanto, de saber a que senhor se quer servir. E, no meu caso, eu quero ver se sirvo às maiorias populares brasileiras que precisam que o seu salário possa suportar o custo de vida que volta a crescer. Candidato José Serra, o senhor tem 1 minuto para a réplica. E, além das maiorias, eu quero também servir a verdade. O que o candidato Ciro Gomes disse não é verdade. Quando ele foi ministro da Fazenda por 116 dias, o salário mínimo foi de $82 na média daqueles meses em que ele foi ministro. O cálculo está aqui, está acessível a todo mundo. Não foi $100. Segundo lugar, tanto não foi que a Folha de São Paulo publicou a seguinte matéria: Ciro Gomes descartou a hipótese de o salário mínimo subir para $100, matéria de 12 de novembro de 94. Descartou a hipótese do salário mínimo ir para $100. Entre aspas, não é possível fazer isso, diz o Ciro, por causa do impacto que a medida teria para a Previdência Social e a administração pública, estadual e municipal. Não só não pagou, como disse que não poderia pagar. E não nos disse agora de onde tiraria os 18 bilhões, ou até se o câmbio cair, digamos, para 250, 9 bilhões. Isso tampouco foi esclarecido. E eu acho importante servir, além das massas, à verdade. Ciro, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Eu costumo servir a verdade como profissão de fé e de vida. Não há precedente na minha vida pública, que já é extensa, nem de grosserias, nem de agressividade, nem de faltar com a verdade. Eu peço à plateia que, por favor, se contenha. Essa é a forma com que os auxiliares do senhor José Serra se comportam. Mas, como eu lhe disse, eu costumo ter, e é uma vida extensa, já fui ministro da Fazenda, já fui governador de Estado, já fui prefeito da 5ª maior cidade brasileira, fui deputado por 2 mandatos e já fui
candidato a presidente do Brasil. E não há precedente de incoerência na minha vida. Eu fui ministro de 7 de setembro de 94 a 31 de dezembro de 94, e todo o Brasil sabe que a data de reajuste do salário mínimo é maio. Portanto, eu não podia ser cobrado por reajuste, e é por essa razão que eu afirmei, porque a data de reajuste é anual e é a data maio. E eu fui ministro da Fazenda do começo de setembro, naquela fase crítica de implantação do real, quando caiu o recupero, a dezembro de 94. Cobrar de mim isso e deixar de comparar o câmbio da data para fazer falácia com números falando em média de 116 dias, não é senão expressão de desonestidade intelectual. Então, candidato, seu tempo já se esgotou. Olha, a questão é a seguinte: o candidato Ciro Gomes afirmou, o Brasil inteiro leu, ouviu, né, ou escutou. Ele disse que pagou, quando ele foi ministro, o salário mínimo era $100. Não tem firula econômica. Eu sou economista, sou professor, tive grande experiência em economia, e eu acho o seguinte: a gente saber economia é muito importante para não ser enganado a respeito de informações econômicas. No mínimo, aqui é o seguinte, ele diz: o valor do salário mínimo em meu governo não pode ficar abaixo de $100, nem um dia, o futuro governo dele, se ele ganhar. Custe o que custar, pois foi isso que pagamos quando fui ministro da Fazenda em 1994. Não foi assim. Em setembro, o salário mínimo foi, em dólares, foi de 80,9. Em outubro, 82,7. Em novembro, 83,16. Em dezembro, 82,3. Eu tirei a média dos 4 meses. Ou seja, ele faltou com a verdade quando disse que tinha pago um salário mínimo de $100. Se fosse um comportamento isolado, vá lá. Mas isso tem acontecido, inclusive, quando disse que pagou a dívida do Ceará mobiliária toda e não pagou, ela aumentou 68% no período. Quando disse que foi fundador do meu partido, do PSDB, e não foi, ele entrou no PSDB mais de um ano depois, e por aí vai. E eu acho que o compromisso com a verdade é fundamental. O seu tempo esgotou. O candidato Ciro Gomes fez aqui um reparo que o candidato Serra mudou de assunto, mas ele estava dentro do tempo dele, candidato. Em primeiro lugar, eu não tento esconder nada. Pelo contrário, as minhas posições são sempre muito abertas e claras, e eu não fico mudando segundo a conveniência do dia ou da hora. Agora há pouco mesmo, o candidato Ciro Gomes disse, todos que estão aqui ouviram, que a inflação em julho de 94 foi 0. E que estava subindo, por isso é que ele fez aquela rebaixa de tarifas, aquele escancaramento da economia, que é a base dos problemas econômicos atuais. Começou naquele período. Candidato, o senhor não vai poder a inflação em julho, candidato, naquele o senhor ano, espere a sua réplica, por favor. Eu quero dar uma informação a todos para que não saiam desinformados. A inflação em julho de 94 não foi 0, como disse o Ciro Gomes. Foi 6,84, segundo os índices oficiais. Em agosto foi 1,86. Em setembro, quando ele entrou, 1,53. Portanto, não é, os números que ele deu estavam equivocados. Incoerência, inconsistência, meu Deus do céu, é isso. Incoerência, inconsistência é dizer uma coisa e fazer outra. É dizer que pagou uma dívida que não pagou. É dizer que ganhou um prêmio da Unicef pelo trabalho que fez contra a mortalidade infantil e o prêmio foi para o governo anterior. Isso é que é inconsistência. E a essência dos meus problemas com relação à economia, da minha análise, realmente vem daquela época em que ele foi ministro, que fez sobrevalorização do câmbio, que fez rebaixa tarifária de mais de 5 mil produtos, e disse assim, é tão fácil quanto usar, ou tão importante quanto usar camisinha. Importação sem impostos, sem tributação pelo correio. E deixou uma taxa de juro real, ele tanto que fala de taxa de juro, de 27,7%. Muito maior do que a taxa de juros hoje. Como ministro da Fazenda, deixou essa taxa de juros. E inaugurou déficit comercial, 1,2 bilhões de reais em novembro, dezembro, pela primeira vez em muitos anos. Então, tem que ter correspondência entre aquilo que diz e aquilo que fez. Muito obrigado pela audiência. Você viu quem é Ciro Gomes. Ele impressiona alguns, mas impressiona quem não o conhece e também quem não está habituado com os meandros do governo, os números do governo. Vídeos como este são necessários para mostrar quem é quem,
sobretudo diante desta agressividade, desta hostilidade, desta vulgaridade com que o Ciro tem conduzido a sua campanha. Nós voltaremos sempre que houver notícias para comentar. E eu aproveito para pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva. Estamos muito, muito próximo de 1 milhão de inscritos. É uma marca muito importante para o jornalismo independente, para a comunidade de brasileiros progressistas como vocês. Eu também peço que aqueles que puderem que patrocinem o nosso canal. Se inscrevam como membros. Faz a diferença. A mídia independente tem feito esse trabalho de bem informar a população já há bastante tempo, em contraponto com a mídia tradicional, que tem lado, e é o lado dos mais ricos, é o lado da elite. Obrigado pela audiência e até mais.